Oi, pessoal, tô aqui com as minhas anotações prontas, porque hoje a gente vai falar sobre os tipos de dominação de Weber. Uma forma interessante de a gente entender o porquê aprender sobre as formas de dominação, o porquê estudar as formas de dominação em sociedade, é entender a extensão dos efeitos que a dominação gera. Para o Weber, interessa muito a intenção dos indivíduos de fazer algo e também interessa muito as consequências dessas intenções. No caso dos tipos de dominação, a gente pode perceber na realidade social uma série de consequências de cada tipo de dominação e de cada forma de dominação. Por exemplo, a gente pode observar nas escolas, né, que é a forma de dominação das escolas caracteriza, inclusive, a linguagem que as pessoas vão usar formalmente ao longo da vida, a linguagem que uma sociedade inteira acaba sinalizando como formal, em contraposição a outra linguagem que é sinalizada como informal, ou que gera todo um estigma sobre um tipo de linguagem, não sobre outro. Quem é assim, quem é assado, como a gente rotula as pessoas, como as pessoas se entendem. Então, olha o quão longe pode ir a consequência do estudo dos tipos de dominação. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender antes de falar dos 3 tipos de dominação é um pouco sobre como Weber entende as coisas. Uma das contribuições do Max Weber para a sociologia, para esse pensamento sociológico que estava se construindo, é o de que a gente nunca vai chegar à verdade real através da metodologia científica. Nunca se atinge uma objetividade plena. Isso porque tanto o cientista e principalmente o cientista é subjetivo sobre o que ele avalia, né? Ele tem ali seus interesses pessoais, sua vida pessoal, as coisas que ele gosta e não gosta, isso vai interferir na visão dele, quanto o próprio objeto, que quando é a sociedade, muitas vezes são pessoas, e as pessoas também têm seus interesses. As pessoas não respondem 100% das vezes o que elas realmente estão pensando, então as pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas se enganam. Então, tudo isso é muito complexo, é muito subjetivo, por isso é muito difícil atingir a objetividade, mesmo com a pesquisa científica para Weber. Então, para ele, para a gente se aproximar um pouco mais da realidade, a gente vai pegar. Cada cientista vai estudar um pequeno recorte da realidade, com toda a sua subjetividade, que é inevitável, e esse cientista vai somar o seu pedacinho com o pedacinho de vários outros cientistas que também vão estudar a sociedade a partir da sua subjetividade, e é por isso que o Weber vai chegar então nessa definição dele de tipo ideal. O tipo ideal é, como a própria palavra diz, como as próprias palavras dizem, um tipo idealizado, como se fosse a forma perfeita de determinada coisa. E a gente vai entrar aqui em tipos ideais específicos. Mas fica subentendido para quem lê esse tipo ideal de que nunca vai se atingir o tipo ideal. Nunca algo vai ser 100% da forma como está sendo descrito ali por Weber. Outra coisa interessante é que o Weber assume que esse tipo ideal é o tipo ideal para ele, ou seja, ele assume a própria subjetividade ao colocar uma definição. E esse livro inteiro que ele escreve vai ser de definições. Então a gente pode entender o seguinte: ele está contribuindo com os seus pedacinhos, mas ele não desconsidera os pedacinhos de outros cientistas, ou seja, outras definições que, se somando a dele, acrescentando algo, diminuindo algo, debatendo ali os assuntos, se possa se aproximar mais da verdade, se possa se chegar mais perto de algo um pouco mais objetivo do que o que ele oferece. E aí entra, inclusive, uma crítica ao Weber, que é o fato de ele preferir estudar as coisas com base, por comparação a esses tipos ideais. Então, ele idealiza ali o conceito de algo
dá as características principais, né, do que aquele tipo ideal teria, e ele estuda a realidade e compara o quanto aquilo se aproxima ou não do tipo ideal, e com isso ele acaba generalizando um pouco os assuntos, os temas, e optando por não olhar para a realidade concreta dos fatos de uma forma a estudar como as coisas acontecem especificamente em cada contexto. Então, ele vai olhar muito mais para o tipo ideal e generalizar do que olhar para momentos e recortes específicos da realidade e estudar esses recortes específicos, se eles não se aproximarem tanto do tipo ideal. Bom, então é aí que a gente vai falar sobre a dominação e essas formas, esses tipos de dominação sobre os quais o Weber vai conversar são tipos ideais. Então, fica subentendido aqui entre a gente em que, na realidade, na história, no presente, não existem formas de dominação ideais exatamente como ele descreve, mas sim as formas de dominação vão se assemelhar um pouco mais ou um pouco menos, vão se aproximar mais ou se distanciar mais dos modelos que ele apresenta. Inclusive, essas formas de dominação que ele vai apresentar são tipos puros, né? E na realidade as coisas não vão ser tipos puros. Eu vou dar mais exemplos aqui de como as coisas se misturam e como a gente pode interpretar essa questão. Mas primeiro, acho que a gente pode olhar a definição de dominação. Então, para o Weber, a dominação é a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas em um grupo determinado, específicas ou não tão específicas. Mas o importante é justamente esse grupo determinado. Esse grupo tem que ser um quadro determinável de pessoas, então a gente tem que apontar e dizer aquelas são as pessoas que vão obedecer e que têm vontade de obedecer. E aí os motivos pelos quais essas pessoas vão obedecer são os mais diversos. Elas vão obedecer porque é inevitável, vão obedecer por interesse, vão obedecer por dinheiro, vão obedecer por costume, vão obedecer por vínculo afetivo. Então, essa lista é longa e tem várias possibilidades aí. Através da forma como elas vão obedecer, desse motivo pelo qual elas vão obedecer, o Weber pode caracterizar, por exemplo, esse modelo, essa forma de obediência, ela é mais estável, a pessoa vai tender a se manter obediente por mais tempo, ou é menos estável, é mais próxima do modelo tal, ou é mais próxima ou de outro modelo. Mas outra questão muito importante para Weber é que, além desses motivos para obedecer, todas essas pessoas desses grupos específicos e identificáveis, elas vão ter uma crença na legitimidade, uma crença no... E aí, variam os motivos do porquê, mas de que aquela forma de dominação é legítima o suficiente para elas obedecerem. E uma coisa interessante é a gente notar que a natureza, né, do que vai motivar as pessoas a obedecer vai ser o que vai diferenciar o quadro administrativo, que é como o Weber vai chamar essas pessoas que obedecem. Então, esse grupo de pessoas obedientes vai ser determinado um pouco pela motivação deles e qual é o tipo deles de crença nessa legitimidade. Outra coisa legal de a gente ver antes de adentrar os tipos ideais de dominação é que essa questão da legitimidade da dominação, para o Weber, esses três tipos vão ser tipos de dominação legítimos, mas existe um tipo de dominação que não é legítimo para o Weber, que é o uso da força, né? Então, a dominação pela força não é legítima, enquanto esses outros três tipos de dominação são legítimos. E mais uma coisa interessante é que, para o Weber, quem tem o monopólio do uso legítimo da força é o Estado, que é uma coisa que a gente já viu em Bourdieu, mas não é porque a gente viu antes que aconteceu antes, né? Bourdieu claramente se inspirou nessa mesma ideia, nessa mesma lógica de quem tem o monopólio de uso da força é o Estado.
Fechou? Foi só um adendo e agora a gente pode entrar nos tipos ideais. Bom, então os 3 tipos puros de dominação do Weber vão ser a dominação legal ou racional, a dominação tradicional e a dominação carismática. E cada uma delas vai ter as suas características que a gente já vai tratar, mas eu quero deixar claro que a gente vai dar mais ênfase aqui à dominação racional ou legal, que é mais presente no judiciário, eu acho que vocês já podem imaginar. Bom, a dominação racional vai se basear na legitimidade de dominar daqueles que são nomeados e também na crença em ordens estatuídas, né? Estatutos, leis, normas, regras racionais. É assim que ela vai funcionar. Já a tradicional vai acreditar na santidade das tradições, numa valorização das tradições, e quem pode mandar no tradicional, na dominação tradicional, é aquela pessoa que a tradição aponta que deve dominar. Então, a tradição é uma coisa sagrada e se a tradição diz que aquela pessoa é legítima, então essa é a legitimidade atribuída a ela e não há questionamento nesse sentido. A tradição é uma coisa valorizada e se a tradição de alguma forma indica que aquela pessoa é legítima para dominar, então os dominados aceitam essa questão. Já na dominação carismática, a gente vai voltar muito mais à dominação para esse indivíduo carismático. Então, vai ter uma santidade do indivíduo que vai ter esse poder quase sobrenatural, carismático, sobre a população, sobre essas pessoas que o seguem. É um poder heróico, um caráter exemplar da pessoa. E é isso que atribui a ela legitimidade para dar ordens e para as pessoas seguirem essas ordens. Bom, vamos então para a dominação legal ou racional. Bom, ela vai se basear na vigência de algumas ideias bem específicas. Que todo direito pode ser estabelecido de forma racional e obedecido pelas pessoas de determinada comunidade. Que todo direito é uma espécie de cosmos de leis abstratas, mas que tem determinadas intenções. E que através do que o Weber vai chamar de judicatura, mas eu desconfio que a gente tenha outro nome para isso, se vai aplicar esse conjunto de regras a casos específicos. Esse líder na dominação racional, na verdade, ele também obedece a essas regras racionais. Ele não é dono dessa posição que ele ocupa. Assim como esse líder vai obedecer às regras, os administrados, o quadro administrativo e as outras pessoas vão obedecer também às regras. O líder não é quem está sendo obedecido, mas sim esse conjunto de regras. Outras características são presentes na dominação racional, que é o exercício contínuo dessa vinculação a regras dentro da limitação de uma competência. Então, é um âmbito limitado de poder, essa pessoa não pode simplesmente estatuir novas leis, novas regras, e tá tudo bem. Existe uma limitação, inclusive, sobre como essas regras podem ser estatuídas, e tem um limite de competência até onde cada um pode atuar. Por exemplo, como se pode coagir as pessoas a obedecerem às regras, até onde isso vai. E como eu disse, o próprio líder tem o seu poder atribuído, então essa é uma limitação também, né? Ele não pode tudo, ele pode simplesmente as coisas para as quais ele tem poder limitado. E não necessariamente pode ser atribuído, como muitas vezes pode ser requerido. Ele também pode requerer esse poder, que de certa forma também é a ele atribuído. Então, existe esse exercício organizado de uma autoridade institucional. Isso não é só uma exclusividade do judiciário, apesar de parecer muito com o que a gente tem no cotidiano do judiciário. Isso vai acontecer em empresas privadas, em hospitais, em igrejas. Vai acontecer com mais ou menos frequências em várias dessas instituições hierarquizadas, em que a gente vai ter
algumas dessas regras sendo incorporadas. Outra característica presente são também hierarquias, né? O princípio da hierarquia oficial, onde se tem inclusive instâncias de reclamação, onde o superior pode reclamar dos seus os subordinados ali em alguma medida, onde se pode recorrer dessa reclamação. Então, uma questão de estatização, né? Hierarquização, acho que fica mais claro, mais óbvio de como acontece dentro desse tipo ideal de dominação. Outra característica importante é que essas regras ou normas técnicas vão estar presentes em um ambiente onde existem profissionais qualificados. Isso também se relaciona um pouco com a questão da hierarquia, que pode ser justamente por conta, né, dessa qualificação profissional. Então, nesse tipo ideal, a qualificação profissional representa poder. E para quem lembra de Bourdieu, nesse momento aqui, eu acho que também ele bebeu muito dessa água aqui para dizer que as pessoas vão se apropriando, né, dentro do direito de mais conhecimento e vão se apropriando da linguagem e ocupando posições mais e mais superiores e disputando essas posições. Eu acho que bebe bastante dessa fonte aqui, mas vamos seguir. Para que se aplique um princípio da racionalidade plena, de novo, né, sempre essa ideia de um tipo puro, um tipo ideal, a gente vai ter nesse tipo de dominação a separação total entre uma série de questões. Entre quadro administrativo e meios de produção. Aliás, nesse tipo, os funcionários não possuem os meios de produção. Eles recebem dinheiro, têm responsabilidade contábil. Separação também entre patrimônio da empresa, patrimônio privado, entre domicílio e local de trabalho. Então, essas separações bem claras são características desse tipo ideal. E não só como líder, mas também com outras pessoas, né, que fazem parte desse quadro administrativo, os cargos não são de propriedade do detentor, ou seja, eles podem ser atribuídos a outras pessoas podem ser nomeadas com aquele mesmo cargo ou requisitar o mesmo cargo. Ninguém é dono do próprio cargo, não existe isso. Outro princípio muito forte é o princípio da documentação dos processos administrativos, que significa que sempre as coisas vão ser documentadas, mesmo quando há uma exigência de que determinado procedimento seja feito de forma oral, há também, de alguma forma, documentação daquilo. E isso nos leva a falar sobre uma coisa muito importante desse tipo ideal, que é a burocracia. A burocracia é a estrutura de dominação mais pura dentro do quadro administrativo. Esse talvez seja o tipo de dominação mais importante na vida cotidiana. E a burocracia se exerce por um quadro administrativo burocrático. Esse quadro administrativo, de novo, num tipo ideal, são pessoas livres, que recebem salário, em dinheiro, que têm competências fixas, exercem seu cargo com função única, têm qualificação profissional, geralmente têm contrato. E aí, cada vez que uma igreja, um partido, o exército apresentarem uma dessas características que foram comentadas aqui sobre o tipo de dominação legal, racional, a gente vai aproximar mais eles desse tipo de dominação. E cada vez que eles não apresentarem, né, apresentarem de outro modo, a gente vai afastar um pouco desse tipo ideal na hora de interpretar a realidade. Então, por exemplo, o exército tem cargos por nomeação, então ele vai ser mais próximo do tipo ideal. Enquanto no caso, por exemplo, de partidos e um sistema eleitoral, numa eleição não há nomeação. Então se afasta um pouco esse tipo, essa prática da realidade, né? Esse grupo, enfim, essa associação do tipo ideal. E assim a gente pode pensar em várias coisas na vida real e ver se elas são próximas ou não desse tipo. Quando a gente fala que a capacitação profissional é equivalente a poder,
Esse poder vem de conhecimento técnico, como também vem de conhecimento prático. Não é só e necessariamente só da formação específica comprovada por um diploma necessariamente. Para o Weber, a única instância imune a essa dominação pelo conhecimento burocrático vai ser o capitalista, especificamente. Do ponto de vista social, essa dominação vai representar um recrutamento de profissionais com uma tendência de que se nivele esses profissionais pelos mais qualificados. Vai representar também uma plutocratização no interesse de que esse processo por busca de melhora profissional seja muito extenso. E aí o Weber fala sobre, por muito tempo, se buscar essa melhora profissional, inclusive até a terceira década da vida, isso lá ele está falando no final do século XIX, início do século XX. Então, eu acho que atualizando para hoje, vai muito mais para frente, né? A plutocratização é uma sociedade controlada por pessoas que têm mais dinheiro, mais riqueza. Esse tipo de dominação é um tipo da impessoalidade formalista. São pessoas que obedecem pela pressão do dever. Ele diz até uma frase que é sine ira et studio, que é obedecer sem amor, sem entusiasmo. E compara, por exemplo, a quem dá uma notícia no jornalismo, né, que não se envolve com a notícia em tese e apenas passa a notícia, passa a informação. Então é meio isso, assim, as pessoas veem as regras, seguem as regras, mas elas não têm um apego emocional necessariamente com aquilo, né, um envolvimento. Elas fazem aquilo sem amor, sem entusiasmo, simplesmente essa é a regra, então eu cumpro a regra. É assim que, pelo menos, o funcionário ideal exerce o seu cargo. Então, o espírito normal da burocracia racional é formalismo, funcionários que exercem suas funções com uma tendência utilitarista, então uma tendência a exigir regulamentos de modo formal, a cumprir com formalidade os regulamentos. E aí, acho que isso já nos ajudou o suficiente para entender isso. A gente vai para os outros modelos de dominação. Eu acho que falar sobre os outros modelos de dominação nos ajuda, inclusive, a entender esse tipo de dominação por comparação. Então, vamos lá. O próximo modelo de dominação ideal é o modelo tradicional. Na dominação tradicional, se obedece uma pessoa por tradição ou por hábitos costumeiros. Então, esse é um motivo comum. Por costume, se obedece essa pessoa. Esse senhor é determinado, então, pelas regras da tradição. De alguma forma, a tradição tem que dizer quem vai ser esse senhor e quem vai dar essas ordens. E as pessoas obedecem por respeito à tradição, por tradicionalismo, por dignidade, Weber vai dizer. Esse quadro administrativo, nesse caso, não vai ser de funcionários, vai ser de servidores, né? Vai ser de clientes ou mesmo de escravos, algo bem diferente do que a gente teve no modelo anterior. E os dominados não vão ser membros, eles vão ser companheiros. Assim como esse líder não é superior, ele é semelhante. Assim, no sentido de que ele não é um superior hierárquico, né? Mas claramente ele tem ali a legitimidade de dar ordens. Nesse caso, a obediência não se dá às leis, aos estatutos, às normas, mas sim a essa pessoa que tem legitimidade por conta da tradição. Então, a obediência é a essa pessoa legítima, não às regras, às leis. E essa pessoa vai ter legitimidade pela tradição, no sentido em que a tradição vai determinar também até onde essas ordens podem ir. Ela determina, inclusive, o conteúdo dessas ordens e muitas vezes abre um espaço de livre-arbítrio para que essa pessoa escolhida aí pela tradição possa dar também suas próprias ordens já legitimadas. Então, esse espaço de livre-arbítrio, ele não vai ter uma ideia de que essa pessoa vai criar novas regras. Essa pessoa não vai criar novas regras. Toda vez que ela
determinar alguma ordem, determinar alguma coisa, vai ter um caráter de que sempre foi assim, e vai ter um caráter de que aquela pessoa, pela tradição, tem o dom da sabedoria. E é nesse lugar de sabedoria que essa pessoa determina, né? Essa pessoa dá determinada ordem. Então, reina nesse tipo de dominação esse senhor vinculado à tradição, também uma determinação de princípios de equidade, de justiça, que inclusive costumam determinar inclusive as ações desse senhor, que não são formais, como na dominação legal. E essa dominação, ela vem de tudo aquilo que o senhor e o seu quadro administrativo habitualmente fazem, sem provocar resistência dos seus súditos. Nesse caso, não se tem questão de competência, a nomeação do quadro administrativo e das posições, não se tem geralmente uma questão de salário, não se tem, então, vários elementos que na dominação anterior a gente viu. E agora a gente tem a dominação carismática, onde a figura do líder vai ser extremamente importante. É ele que é o herói, ele que é a pessoa carismática, ele que é esse exemplo que gera uma crença, que gera legitimidade, que gera confiança, né? É essa pessoa, esse líder dotado de um carisma sobrenatural que vai gerar toda a legitimidade de dominação. Então, seja porque por uma questão íntima se vai obedecer ele porque ele tem vocação, porque ele tem uma missão, porque ele tem uma tarefa íntima que só ele pode cumprir dessa forma. As pessoas que vão obedecer são adeptas, então, a esse mesmo pensamento, elas acreditam nessa legitimidade, né? Então, elas acreditam nessa missão, elas acreditam nesse dom, elas acreditam que essa pessoa tem uma missão íntima, que ela vai conseguir, que ela tem o carisma para fazer com que as pessoas a obedeçam. Então, eles são adeptos, né? Não se tem aqui uma questão de funcionários, não se tem dependência doméstica ou profissional. Eles são adeptos, é isso. Eles são adeptos. Nesse caso, também não há normas, também não há uma questão de tradição necessariamente. Não há uma sabedoria tradicional, não necessariamente existem instituições fixas. Aqui existe essa figura que é o profeta genuíno. Então, ele dá inclusive esse exemplo, né, que está escrito, mas em verdade vos digo, que eu acho que é da Bíblia, talvez, se eu não estiver errada, que é o seguinte: não importam as tradições, né? Está escrito, mas em verdade eu tenho a verdade, né? O que eu disser daqui para frente, não importa se é novo, se é diferente do que está escrito, o que eu disser vai ser a verdade. Então, nesse tipo, é muito mais fácil, muito mais legitimado que se crie algo novo. Então, esse líder carismático, ele cria, ele exige, ele demanda novos mandamentos. Então, seja por revelação, seja por inspiração pessoal, esse líder tem essa possibilidade de gerar novas regras, né? Novos mandamentos, novas inspirações. E a questão financeira também, nem preciso dizer que não vai ser por uma questão de salário. Às vezes ela existe e é de forma contínua, como por exemplo no caso de um mecenas ou mesmo da mendicância. E aí uma questão muito interessante que o Weber vai colocar e como acontece se essa pessoa desaparece, né? Se ela é a detentora de toda a legitimidade, como é que acontece se precisam colocar um novo líder no lugar, uma nova pessoa que vai assumir aquele papel? Então, ele diz que essa pessoa pode ser escolhida seja pelas suas características, como a pessoa anterior, digamos que a pessoa anterior tenha sido tão carismática, né, que as suas próprias características, qualidades mesmo como pessoa, a colocaram nessa posição. A próxima pessoa também pode ser assim, mas ela também pode ser uma revelação da pessoa anterior. Por exemplo, no caso de um oráculo, né? A revelação de um oráculo
pode ser uma questão estabelecida de hereditariedade, então, o filho ou a filha daquela pessoa meio que herda um pouco desse carisma, e aí consegue ocupar também ser o dominador, né, depois sucedendo aí seus pais, ou até mesmo por designação do quadro administrativo, que conseguiria então uma vez que eles conseguem provar esse carisma, né, da pessoa, esse caráter sobrenatural da personalidade da pessoa, colocá-la nessa posição. Bom, pessoal, esse vídeo já ficou longo demais. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem esse tipo de dominação puros do Weber. Acho que a gente pode discutir vários assuntos a partir deles. Espero ter sido útil como uma ferramenta para vocês, mas não deixem de ler também esse capítulo do livro. Eu vou deixar a referência aqui embaixo. Deixem o like para eu saber se vocês gostaram. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que vocês sabem que estão precisando desse conteúdo. Assinem o canal para mais vídeos como esse. A gente está fazendo aqui uma série de vídeos clássicos de Sociologia do Direito. A gente pode ir conversando sobre os tipos ideais nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.